Começando mais uma revisão aqui, diária de trade do índice do dólar. Hoje, dia 5 de setembro, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então, dito os avisos, bora lá pro gráfico que hoje vai ser uma revisão bem rápida, porque hoje foi um dia bem chato nos dois aqui. Falando então em relação ao dolinha hoje aqui, teve bastante troca de cor, com muito ruído, tá? Não cheguei a fazer a operação no dólar por causa do Renko, fiz por causa do gráfico de candles. A gente teve aqui uma oportunidade já no início do dia, essa venda. Aí começou ruído, muito stop, aqui teria dado. Aqui teria dado mais uma vendinha, não dado um pouquinho de compra, mas aí ruído. Outra vendazinha interessante, ruído de novo. E aí teve essa outra venda aqui, que foi a mais interessante de todas. Mas deixa eu ver aqui a velocidade que foi essa queda. Quase 2 horas, foi bem assim, bacana, demorou para chegar ao movimento da tendência, né? Infelizmente eu já tinha feito a operação de venda, pegou minha proteção e eu não surfei essa queda aqui. O movimento estava bem ruim hoje. E aí já era o final da parte da tarde. Falando, explicando qual foi o motivo da minha entrada, que foi pelo gráfico de candles, explicando aqui o macro primeiro. Lembrando, antes de marcar esse LT aqui, que até o Túlio tinha comentado, nós tínhamos o dólar meio lateral, caixote nessa região. Hoje, inclusive, tentando romper a parte de baixo do caixote. E aí, deixa marcada aqui essa LT. Nós tivemos também essa outra LT que eu tinha marcado e essa LT de baixo também. É como se o preço estivesse afunilando aqui. Aí eu comentei que quando tá afunilando, quer dizer que deve tomar alguma direção. A gente só não sabe qual direção que vai ser. E aí nós tivemos as médias sem tendência. O primeiro candle do dia já foi rompendo essas médias. O movimento para baixo criou uma tendência forte. Não pensaria em reversão nesse fundo aqui. O movimento realmente esticou, tá com LS ativo, mas não tenho confluência suficiente. Eu vou bater uma compra só porque é meio aqui do movimento gráfico, da lateralidade. Não, porque a chance de talvez buscar o fundo lateralidade é bem mais provável. E aí faz um pullback agressivo. Pullback agressivo aqui. Eu não vou vender direto nesse candle 10. Vou esperar alguns critérios. Começou a preencher os critérios aqui. Faz um pullback de novo. Eu não vou vender no 13, nem no 12, porque não tem risco retorno para esse fundo. Esse fundo é testado. Nós temos o fundo aqui, então, testado junto com a SLT também. Faz um outro pullback aí pelo 2 minutos de forma já antecipada, faltando só o gatilho final. Eu já entrei aqui, deixa eu puxar, no candle 38, tá? Mas pelo 5 também pode ser o 16. Nós tínhamos risco retorno porque abaixo da gente aqui nós não tínhamos praticamente nada. Não tem retração, era só esse fundo. E esse fundo tinha risco retorno. E aí a proteção é interessante deixar aqui, tá? O movimento andou alguns pontinhos em relação ao ponto que eu entrei, que foi pelo 2 minutos, só que começou a voltar e aí tinha notícia. Notícia 10h45 e 11 horas. Esse candle que acabou pegando a minha proteção. Arrastei a proteção para quase 0 a 0. Não me mantive nessa operação. O movimento aqui começou a indicar que, por mais que estava renovando o fundo, não estava tão forte assim. Estava testando muito a média, já indicando até fraqueza talvez delas. Então não senti confiança nenhuma em relação ao movimento aqui. Muito travado. Voltou para cima, inclusive, rompeu. Houve o cruzamento da 9 com a 20. Ficou realmente travada com gap entre candles, volume fraco. Para ir depois do almoço, né, parte da tarde já, começar a andar. E mesmo assim, o movimento andou com candles de rejeição, com gap entre candles, bem ruim. Testou o fundo, fez pullback. Outra possibilidade de gatilho, tá? Outra possibilidade de gatilho de uma pré-tendência que só teve essa pernada aqui. Não andou mais que isso. Então, o movimento depois disso já era. Já era, porque aqui o tanto de candle de indecisão que teve e todo esse movimento aqui trabalhando dentro desses 3 candles que teve nessa hora aqui, do movimento da parte da tarde. Então, deu oportunidade aqui que se tivesse mantido a operação com a proteção aqui em cima, stop no caso, né? Teria estopado, não teria pego também a parcial 1 para 1. Eu que protegi no 0 a 0 porque o movimento não estava legal por causa da notícia próxima também. Não andou. Aqui teria andado, mas depois só Jesus na causa aqui, porque o movimento já ficou totalmente um moedor de CPF tenso, muito tenso. Então, 2 oportunidades, infelizmente, que a primeira eu não surfei o movimento, não teve movimento interessante também. E aí, falando em relação a amanhã, né? Para amanhã, posso considerar que esse fundo aqui foi rompido? Acho precoce falar que esse fundo, essa lateralidade foi rompido.
Vou tirar esse LT de baixo, vou deixar esse LT aqui de cima que talvez pode voltar. E vou marcar uma outra LT aqui que parece também que pode ser talvez respeitada, que é em relação a esses fundos mais ou menos aqui. Então, o movimento está caindo como se fosse em um grande canal, que pode ser uma bandeira de alta, claro, pode ser sim. O movimento no final do dia de hoje fechou aqui, deixa eu aproximar, muito feio. Fechou aqui um movimento assim horrível, de variação 1,26, até interessante. Isso pode ser um triângulo descendente, tá? Para continuar o movimento de baixa, mas pelo jeito amanhã, que tem notícia importante, que é do payroll, muita coisa pode acontecer e também nada pode acontecer. Então a gente pode ter um mercado bem travado amanhã. Eu espero que não, espero que agite um pouco. Então não vou presumir em relação a gap, porque logo depois já tem notícia. Hoje, inclusive, eu até comentei que fica inviável de pensar em setup de abertura, porque 9,15 já tinha DP, e a DP pode movimentar, então setup de abertura fica inviável. Então, marcar essas regiões aqui, ainda no candle do diário, muito ruim essa semana. Hoje, pelo menos, foi o primeiro candle da semana que foi até mais interessante o fechamento. Deixa eu tirar as médias aqui, só para lembrar, né? O contexto ainda segue bem interessante para um movimento de baixa no macro, porque tem um ombro, cabeça, o segundo ombro está querendo ser formado. Então nós tivemos o rompimento dessa região aqui, tem essa região para ser testada, que é um favelo gap, tá? Então nós temos possível região para cair mais um pouco, ainda mais que o candle fechou forte hoje. O movimento aqui, marcando em relação à retração de Fibo, aí começam alguns impedimentos, nós estamos na cara de retração, que pode respeitar. Aqui, então, vou deixar apenas para lembrar, né, que além de ser uma região de caixó, de LT tem retração. Não temos aqui um mercado sobrevendido, não tem, nem sobrecomprado nos 60 minutos, então está saudável. E tomar cuidado, porque se continuar respeitando essas extremidades, as médias acabam sendo ignoradas. Aí tende a buscar topo de novo, tende a buscar fundo, porque tá assim aqui atrás, aqui, travou aqui em cima e talvez pode voltar também de novo. O movimento aqui, em relação a preço, tá longe ainda um pouco de 5,50, faltam uns 80 pontos mais ou menos. É uma região com muito bloqueio aqui, tá? Foi um movimento que não foi tendência forte, mas nós temos aqui bloqueios de retração, de possíveis trocas de polaridade. Essa região aqui, inclusive, está nela hoje. E aí, falando em relação ao índice, em relação à troca de cor, de renko, não cheguei a fazer nada. O índice hoje foi muito, muito feio. Assim, cabuloso de feio. Teria trocado para venda. Essa venda aqui teria andado, apesar que ficou bem travado nesse movimento aqui, mas pegando do topo e fundo, teria andado aqui quase uns 700 pontos. Essa compra também seria interessante. E aí depois começou a ficar bem zoado aqui, o movimento travado, muito ruído, demorando para andar. Ruim no geral, e no gráfico de candles estava pior ainda. E já falando em relação ao gráfico de candles, a gente teve aqui, só lembrando do macro, olha como que tá bem parecido, né? Na hora que eu falei assim, gente, eu tô olhando um gráfico do dólar, não é o gráfico do dólar, tá bem parecido, mas em localidades diferentes. Os dois estão fazendo um movimento um pouco assim de lateral, ao mesmo tempo tem um canal, mas o dólar fechou aqui nessa região e o índice fechou na região de cima. Mas a situação dos dois está igual, acumulando, travado, bem ruim. E aí ontem fechou um movimento com a média de 9,20, 50 sem tendência. Eu até comentei que poderia ficar sem tendência aqui nessa região de topo. Nós tínhamos uma LT importante, que é essa LT aqui passando desses topos. Inclusive foi um dos motivos de operação aqui nessa região que eu fiz ontem. E aí eu tinha também comentado que depois de um dia de grande tendência como nós tivemos ontem, o mercado tende a ficar realmente travado. E hoje acaba ficando travado mesmo. Abertura. Primeiro candle do dia, um candle muito forte de força compradora, que talvez pode ter atraído gente querendo comprar a topo achando que ia romper máxima e não foi. E voltou quase com BER 180. Média sem tendência, bem travado. Esse candle 7 aqui, meu dedo coçou para entrar nesse candle 7. Mas se eu tivesse entrado aqui, tinha muito bloqueio na frente e ainda tinha notícia, tá? Tinha notícia aqui nesse movimento, esse movimento ainda era reflexo da notícia. Então, tinha VWAP do dia anterior, que geralmente, quando o preço no dia anterior, por exemplo, subiu e não testou ela, às vezes a VWAP acaba sendo muito relevante no dia seguinte, ela tende a travar.
Então a região travou aqui, tinha a média de 200, tinha o primeiro nível de retração do dia anterior, então muita coisa para bloquear o preço. Então o risco-retorno ficava bem viável para essa operação, mas o dedo coçou. O dedo coçou, pelo renco também estava dando, mas não peguei essa operação, tá? Tava bem arriscada. O movimento realmente travou esse fundo, não tem critério aqui para reversão. Fez um pullback agressivo, não vejo vendas. E aí fez um retorno. Pensar em operação de compra aqui tá longe do fundo. Então não. Movimento volta, 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 volta. Aí começou doji não, candle de rejeição enorme. E aí o volume começou a ficar bem travado, aqui numa congestão muito ruim. Comecei a ficar morrendo de sono, nossa, tava quase caindo aqui. Baixei até minha cadeira para trás. Tava abrindo o olho só de vez em quando, vendo esse movimento, tava até preguiça, voltava a querer cochilar de novo. Muito ruim. Deu indicação que, será que agora vai? Mas não tem como com essa média de 200 aqui desse jeito que tava. Volta, ficou travado. Muito travado até o final do dia, não dando oportunidade. Então, realmente, a pernada que mais teve força no dia acabou sendo esse início da manhã. E ainda por cima nem foi tão forte assim. Então, um dia bem chato no geral. Respeitando o primeiro nível de retração de ontem. Deixa eu apagar esse LT aqui. Em relação ao caixote, eu vou deixar esse caixote marcado aqui. Vou jogar ele pra frente, já tá. Então, recomendo que vocês tenham esse caixote marcado. Vai ser importante, talvez o gap de amanhã vai abrir em torno dessa região. A média de 200 está aqui já embolada no meio. Nós temos essa LT aqui tentando bloquear o preço. Em relação ao tempo gráfico maior, nós temos aqui uma situação que realmente a média de 200 ontem, né, acabou reagindo, só que hoje já ficou travada. Então, se vir testar a média de 200 de novo, talvez ela não vai conseguir reagir tanto assim. A gente pode ter um movimento mais embolado ainda pelos 60 minutos, tá? Uma lateralidade se formando lá em tempo gráfico maior. No tempo gráfico diário, nós temos aqui um movimento que nem rompeu a máxima de ontem. Isso é bom, pelo menos, porque senão ia confirmar esse candle comprador aqui, que é um pullback, né, da média 20. Só confirmando em relação ao Ibov, que às vezes pode ter diferença, o Ibov realmente não rompeu. É um inside candle bem pequenininho. Foi um candle irrelevante, tá? Irrelevante hoje. Ainda pode ser um ombro, cabeça, ombro. Em relação às ações aqui, quem que ajudou o movimento de alta hoje? Vale e IFNC. E na outra ponta nós tivemos a Petro brigando. O IFNC ontem chegou a renovar a máxima, né? Ontem teve renovação de máxima histórica. Só que rompeu de uma forma muito estranha, chegando a ser um rompimento falso. E aí hoje também fez um candle inside, um inside bem pequenininho, tá sobrecomprado ainda, tá? Então ainda acho que pode ser um rompimento falso. Vamos esperar para ver amanhã, que amanhã muita coisa pode revirar tudo. Aqui em relação a Petro, só puxando para cá, nós tivemos um movimento tentando sair dessa lateralidade, fazendo um movimento de baixa, mas ok, pode ser um rompimento falso também. Tá muito feio ao longo dessa semana, muito, muito feio. E a Vale, nossa queridinha Vale, que não deixou o índice cair. O movimento no geral, por mais que tenha fechado positivo, um dia muito travado também. E aí, para ajudar, vem aquela composição dos índices. Quem que ajudou o movimento a subir mais hoje? Vale, depois Itaú, e aí tem VEG, enfim, Banco do Brasil. E na ponta negativa, Petro 3, Petro 4, Eletro, BBSE, acho que é do BB Seguridade, enfim, CEMIG, nossa, mas se for colocar em questão de pontos, a gente vê que tem mais pro lado comprador do que pro lado vendedor, somando os pontos aqui. Tanto é que em relação à variação, o Ibov fechou positivo. Só que não foi um positivo tão forte, né? Nós não tivemos tantas ações subindo tanto, igual a gente teve ontem, né? Setor financeiro puxando tanto assim. Então foi um movimento bem equilibrado hoje, um equilibrado para até ser chato, para falar a verdade. O movimento em relação lá fora também foi chato. Ontem, aqui, deixa eu ir pro diário. O S&P, muito chato, muito chato. Candle, muito chato, muito, muito. O dólar, o candle até já foi um pouco mais fortinho, mas também chato. Nasdaq, chato, tá faltando volume. Talvez todo mundo esteja esperando para amanhã, né? Petróleo, chato, o candle de hoje também, numa região de suporte. Minério, candle chato também. Então, ouro, se for ver, testando a região de máxima, mas chato também o movimento. Então, tudo ruim aqui.
E o EWZ, nosso Ibov dolarizado, movimento também chato, respeitando essa resistência dessa LT aqui. Deixa eu ver outra coisa para eu comentar. Daqui não, tá muito tranquilo. O VIX hoje também super tranquilo. Então, chato, no geral. E de notícias lá fora, a gente teve variação de empregos privados bem abaixo do esperado. Isso aqui pode ser visto como algo ruim. Igual aquele vídeo do Igor que eu tinha comentado aquele dia, que a redução dos juros lá fora pode ser forçado pela questão do mercado de trabalho, tá? Está, assim, complicado. Então, mais uma comprovação que a situação está ruim. E aí, depois, PMI aqui, mas o foco realmente está sendo essa situação do mercado de trabalho. Inclusive, amanhã tem o payroll. O payroll, que vem 3 coisas juntas, não é uma coisa só, são 3. Tomar cuidado, porque as 3 têm que ser analisadas junto. É normal que na hora que sai notícia, depender, tem uma reação assim direcional, mas depois o mercado pode ir interpretando aos poucos e pode inverter toda a situação. Mas já tem um bom tempo que eu não vejo movimento forte, tá? Com essa notícia. Já tô sentindo uma falta de um movimento forte. Aquele que, assim, atravessa a sua tela para cima, você não consegue nem acompanhar o movimento, ou para baixo. Tô sentindo muita falta de um movimento desse. E fora isso, não vi nenhuma notícia interessante para comentar, nenhum post no Twitter. O pessoal tá sumindo do Twitter, né? A gente sabe por quê. Tá bem parado o movimento. Parado igual o dia de hoje. Então vamos ver como vai ser o dia de amanhã.